o nosso Boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja sobre todos vocês. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12. Se você reparou e está atento à liturgia, lemos vários textos dentro do livro de Hebreus, propositalmente, nos remetendo a um livro que faz praticamente uma repetição e uma análise do Velho Testamento à luz da nova perspectiva, da nova dispensação a partir do advento de Cristo. Então, Hebreus capítulo 12, verso de número 24. 12, 24. Lemos juntos o texto? Vamos lá? E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que faz... Então, Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Senhor Deus, nosso Pai, realmente, ó Deus, somos falhos, pecadores, carentes da graça, carentes da misericórdia. Ó Deus, e nesta hora pedimos que abra nossa mente e entendimento para compreender as verdades eternas do Evangelho. Ó Deus, assim oramos com perdão dos nossos pecados, reconhecendo de fato a mediação de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem sabido que temos falado aqui sobre pactos, e semana passada falamos sobre a questão de que houve dois pactos, um chamado Pacto das Obras, feito inicialmente no contexto do Velho Testamento, Adão, depois Abraão, num ato em que nesse pacto havia uma necessidade de uma obediência irrestrita a todas as prescrições do pacto. E nós bem sabemos que no pacto das obras, Adão não cumpriu o pacto, e por mais que Deus desse novas ordens através do decálogo, dos 10 mandamentos, das leis que estão relacionadas ao livro de Levítico, a lei cerimonial, nem os 10 e nem a lei cerimonial, o homem foi possível cumprir na literalidade todos esses princípios, todas essas ordenanças. Aprove a Deus, então, na sua graça e na sua misericórdia, estabelecer um novo pacto. É por isso que você tem uma Bíblia aí que fala sobre o Velho Testamento e uma Bíblia que fala sobre o Novo Testamento. E é nesse sentido, irmãos, que nós, como presbiterianos, nós somos aliancistas. Ou seja, nós cremos na doutrina da aliança. E essa doutrina, ela tem a ver muito com uma convicção que precisamos cada vez mais estar fundamentados nela, de que Jesus é o mediador dessa nova aliança. E qualquer circunstância que nós queiramos remover ou demover disso, vai nos conduzir a uma postura judaizante. Uma postura judaizante, uma postura que está voltada para o Velho Testamento. Algumas denominações religiosas são judaizantes. Testemunho de Jeová, adventista, são judaizantes. Eles têm um foco voltado para a antiga dispensação. Nós não somos judaizantes. Nós somos aliancistas. E nós cremos nesse advento da nova aliança em que se estabelece um novo pacto. É exatamente sobre isso que nós gostaríamos de estar falando nesta noite. Inicialmente falando sobre Cristo, o mediador da nova aliança. Então, irmãos, Jesus, Cristo é a soma, a essência do Evangelho. Todo o Evangelho converge para Jesus. O Velho Testamento apontando para Cristo, embora toda uma tipificação que é construída no Velho Testamento aponta para Cristo. Por exemplo, se nós olharmos para a vida de Moisés como um libertador, ele é um libertador que aponta para a vida de Jesus, que se torna o libertador de uma multidão.
Se nós olharmos para o momento em que Abraão é chamado para apresentar seu filho Isaque como sacrifício, Abraão, irmãos, nos mostra aqui que Isaque tipificaria o sacrifício de Jesus Cristo. Se nós olharmos a liderança, por exemplo, de Samuel, que foi um dos primeiros profetas, que depois tem uma construção veterotestamentária apontando os mais variados profetas, apontando para Jesus como um profeta. Se olharmos para Arão como aquele que vai oferecer sacrifício a Deus como um sacerdote, né? E vem toda uma linhagem de Arão, nós temos um apontamento para a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Se nós olharmos para a vida do rei Davi, que é tido em Atos capítulo 13 como o homem segundo o coração de Deus, o reinado de Davi tipifica o reinado de Cristo. Portanto, todo o Velho Testamento apontaria para o tríplice ofício de Cristo. E o tríplice ofício de Cristo significa que Jesus cumpriu aquilo que nós entendemos, a nossa confissão de fé, os nossos símbolos de fé, entendem e definem no tríplice ofício que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Concentra-se na pessoa de Jesus, o profetismo, o sacerdotismo e a realeza. Então, Jesus é esse que tem em si a concentração desses aspectos, mas o Velho Testamento apenas apontava. E aí, todos os reis, ou todos esses ofícios veterotestamentários, eles eram imperfeitos. O ofício real de Davi foi tipificado, mas foi imperfeito. O ofício sacerdotal de Arão foi tipificado, mas foi imperfeito. Os profetas do Velho Testamento foram tipificação, mas foram imperfeitos. Mas o único sacerdote perfeito, o único rei perfeito, o único profeta perfeito é Cristo. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que Ele é o mediador da nova aliança. Por isso, irmãos, é importante que você tenha isso como base na sua fé. Se você não tiver isso com base na sua fé, é bem provável que você vai ser tentado a pensar na salvação pelas obras, a pensar, como já tenho dito aqui, uma lista enorme de pecados, medir as pessoas por essa lista de pecados, porque nós vamos voltar para a antiga dispensação. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, é aquele que concentra todo profetismo, sacerdotismo e realeza. Jesus é esse sacerdote perfeito. Por isso, o nome de Cristo, ele precisa ser doce, como nós cantamos aqui, ele precisa ser uma música que vem como um bom som aos nossos ouvidos, como um mel na nossa boca, um calor no nosso coração. Quando nós olhamos para Cristo e os nomes os mais variados que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus Cristo, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Salvador, e lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 21, fala assim: e lhe porás o nome de Jesus. A palavra hebraica para Jesus significa, Ele é Salvador. Salvador de quem? De quem está perdido, de quem está indo num caminho de morte, ou quem está numa condição de morte. Jesus é esse Salvador, é o Salvador que santifica, que traz para si aqueles os quais Deus estabelece para lhes dar vida. Jesus é esse também, irmãos, que é apresentado nas Escrituras, em Isaías capítulo 59, 20, como Redentor. Redentor, dando a ideia de que alguém que vai redimir, virá o Redentor a Sião. Alguns entendem que se refere ao rei Ciro, aquele rei que é tido como que Deus fala que Ciro seria o seu pastor. Não, mas é uma profecia que aponta para Jesus como Redentor. Jó capítulo de número 19, verso 25, você se lembra lá, quando Jó vai fazer uma declaração, uma expressão de fé, porque ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor... Jó, irmãos, ainda que num contexto de citação, segundo os historiadores, que está muito próximo a Abraão, Jó aponta para Cristo, lá no Velho Testamento, lá atrás, e Jó está dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos também, irmãos, além de Cristo ser chamado como Salvador, como Redentor, agora ele é chamado também como o Mediador.
mediador. E no texto básico, Cristo é chamado mediador. Jesus é o mediador da nova aliança. A palavra grega para mediador significa uma pessoa do meio, alguém que preenche a brecha entre duas partes que estão em desacordo. E o desacordo, irmãos, foi estabelecido lá atrás, em Gênesis capítulo de número 2, 3 praticamente. O desacordo iniciou lá. O desacordo aconteceu quando Deus fez um acordo e esse acordo não foi cumprido. E esse acordo é, olha, Adão e Eva não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E vai haver um nível de separação. Vai haver adoecimento, vai haver morte, vai haver condenação eterna. E isso trará uma distinção absurda entre o Criador e a criatura. A ruptura vai acontecer porque esse homem que até então havia sido feito, conforme Gênesis 1, 26, conforme a imagem e semelhança do próprio Deus, e onde nessa imagem, na imago Dei, Deus dá inteligência, Deus dá criatividade, Deus dá santidade, Deus dá retidão, Deus dá correção, Deus dá uma capacidade criativa. Deus compartilhou com o homem do seu DNA, porque Deus é santo. Nós já vimos aqui que Deus é reto, Deus é um Deus soberano, mas ele se distinguia da criatura a despeito de ter posto nessa criatura as características dele. Só que o pecado de desobediência interrompeu. O pecado de desobediência fez com que esse homem e toda uma geração que chega até você e eu agora tivesse uma ruptura, porque o pecado fez com que essa raça humana, agora contaminada pelo pecado, fosse expulsa, repreendida e expulsa da presença desse Deus. E nessa condição, agora o homem não tem mais a condição de todos os dias, na viração do dia, chegar de maneira plena e diante de Deus, revelando a sua atitude de exaltação, de glorificação e de gratidão a esse Deus. Agora esse homem se esconde de Deus, tem constrangimento, vergonha desse Deus, onde esse homem não tem mais a condição de olhar para si e nem para Deus. O pecado fez isso conosco. O pecado fez isso com você e comigo. Por isso, irmãos, que para nós Jesus é esse mediador que vem entrar no meio. Ele veio entrar no meio. E aí nós temos que ser muito categóricos e radicais de entender o seguinte: quando Jesus Cristo fala acerca de que Ele é o caminho e a verdade e a vida, irmãos, Ele está sendo categórico de dizer: vocês não têm outra chance de se aproximar de Deus senão por meio de mim, que sou esse acesso, que sou essa verdade e que tenho essa vida. E aí, a gente tenta colocar um monte de coisa no lugar de Jesus, não é verdade? A gente tenta colocar um monte de coisa. Aí vem aquele período terrível da Idade das Trevas, onde o romanismo introduziu as mais variadas imagens, os mais variados santos, introduzindo uma idolatria e introduzindo emocionalmente a figura de Maria como intercessora. Peça para a mãe que o filho dá. Distorção absurda daquilo que as Escrituras nos ensinam da fala do próprio Cristo. Aí vem as distorções, irmãos, do Espiritismo, que vem trazer o entendimento que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é o conhecimento que o indivíduo passa a ter. E agora, uma vez que ele tem a iluminação do entendimento, esse indivíduo vai elevando o seu karma para um nível de aperfeiçoamento sem a cruz, sem sacrifício, sem Jesus, onde Jesus é apenas alguém mais iluminado, como nos testemunhos de Jeová, que também fazem o mesmo. E aí, irmãos, vai um sem número de doutrinações e de ensinos que vão tentar demover Jesus da posição que o próprio Deus o estabeleceu, que ele pudesse ter, agir e fazer. Ele é o mediador e não há nenhum outro. Jesus é esse mediador. E aí
nós podemos entender que é Ele que vai preencher essa brecha, essa lacuna de um grande problema, de um desacordo que havia entre você e Deus, entre eu e Deus, um desacordo que há entre a humanidade e Deus. Eu fico pensando o coração de Deus num momento como esse que nós estamos vivendo, irmãos, onde praticamente Deus está sendo colocado de lado, de tudo, da família, do Estado, dos valores, dos princípios elementares da existência humana. Deus está sendo colocado de lado. E se Deus está sendo colocado de lado, Jesus Cristo está sendo colocado de lado. Hoje se usa muito a expressão cancelamento. Estão cancelando Jesus, esquecendo-se exatamente daquilo que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquilo que Hebreus capítulo de número 12, verso 24, traz para nós, que Jesus é o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Jesus é esse mediador. Então, irmãos, quanto à pessoa do mediador, precisamos entender: sua pessoa é amigável, ele é todo amor, ele é todo beleza, ele é a figura do ser do Pai. Jesus, irmãos, é aquele que chega para nós e se apresenta de tal forma que ele diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, para que vocês encontrem descanso para as vossas almas. O Salmos 96 fala que nós temos que celebrar a Deus na beleza da sua santidade. Jesus é o todo puro, é o todo santo. Jesus é esse ser de Deus, irmãos, que como pessoa que veio encarnado, ele veio representar o próprio Deus para nos reaproximar de Deus, uma vez que Adão havia pecado contra o Senhor. E todas as condições estabelecidas no Velho Testamento, nenhuma delas era suficiente para trazer de volta esse homem à comunhão com Deus. Por isso, queridos, é importantíssimo cada um de nós termos a consciência de Jesus como mediador do pacto, e que sem ele, absolutamente nada pode acontecer de bom, de divino, de santo, de salvador nas nossas vidas. Segundo, precisamos, quanto à pessoa de Cristo, olhar para a sua natureza humana encarnada. Se nós observarmos o capítulo de número 1 de João, João diz assim: e o Verbo se fez carne, isto é, dito sobre Cristo, o Messias prometido. O Verbo se fez carne. Cristo tomou a forma humana, a mesma natureza com a qual o pecador tem, para se identificar conosco e sofrer por nós. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Verbo se identificou com a nossa humanidade. E desprezar, portanto, Jesus como sendo o Verbo encarnado é desprezar a mediação de Cristo. E há um sem número de doutrinas e ensinos que, na verdade, está expressando exatamente uma contrariedade a esse ensino bíblico. Por que Cristo é o Verbo? Porque Ele é o Verbo. Porque assim como a palavra é intérprete da mente, o que eu estou dizendo aqui, eu espero que, do ponto de vista cognitivo, você consiga entender, e do ponto de vista da espiritualidade, nós cremos que é o Espírito Santo que fala lá internamente no nosso coração acerca das verdades eternas. Mas por que o Verbo? Porque assim como a palavra é intérprete da mente, revela o que está dentro do peito de cada homem, assim Cristo revela a mente do Pai para nós a respeito das questões da nossa salvação. Jesus é esse Verbo que vai falar lá dentro da nossa mente, do nosso coração, que vai trazer a mensagem de boas notícias, e essa mensagem encontrando guarida, lugar no nosso coração, essa mensagem é entendida, uma vez que, mediante a ação do Espírito Santo, que habilita a nossa mente para entender a mensagem de Cristo, as proposições de Cristo, o que Ele quer de cada um de nós. Quanto à natureza de Cristo, nós temos que entender que ela é humana, uma vez que Ele foi encarnado, mas ela é também divina. Cristo pode ser comparado, irmãos,
como talvez alguns se lembrem da escada de Jacó. Talvez alguns olhem para um texto, por exemplo, de Gênesis capítulo de número 28, verso de número 12, que fala que Jacó teve uma visão, que iniciava na terra e chegava até os céus. Para que serve uma escada? Para que serve uma escada? Escada é um acesso, não é verdade? Escada é um acesso. Já pensou se tivesse uma escada que não conseguisse cumprir a sua função? Escada é um acesso que começa no chão. E o chão é exatamente a encarnação. O chão é exatamente quando Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, vem, nasce, desenvolve o seu ministério, cumpre o seu ministério, trabalha de maneira pública, curando, abençoando pessoas, salvando pessoas, trabalha de maneira particular, ensinando 12 apóstolos, e Jesus é esse que cumpre o ministério da reconciliação ali na cruz, quando João, capítulo de número 19, 28, ele diz assim, Pai, está consumado. Jesus aqui na terra, então, é esse que, como nessa metáfora da escada, ele está aqui na terra, começando a estabelecer um contato entre aqueles que estão na terra com aquele que está no céu. E a escada, na visão de Jacó, irmãos, ela chegava ao topo. E o topo significa que Jesus, ele tinha uma natureza humana que se identificava conosco, mas Jesus tinha também uma natureza divina, que se identificava com quem? Com o Pai. A visão de Jacó, irmãos, é uma prefiguração, é um anúncio de que Deus, na plenitude dos tempos, haveria de enviar Jesus para ser esse acesso, onde conduziria homens, através do ministério que ele iniciou aqui na terra, deixado aqui para que os apóstolos pudessem propagar e anunciar que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e agora essa mensagem chegasse até você. Começou aqui na terra com essa escada, e o topo dela, irmãos, qual é? Jesus, ele era homem, mas Jesus, ele era Deus. No entanto, ele fala, eu e o Pai somos um. Esse Jesus que está entre os homens, é o Jesus também que está na presença do Pai, que sempre esteve, e que agora, um ser divino, nos apresenta diante do Pai e intercede por nós. Essa é a concepção da visão da escada. Portanto, temos que olhar para esse Jesus com a sua natureza encarnada, mas também Jesus com a sua natureza divina. Queridos, então, se eu compreendo a Gênesis capítulo 28, da visão da escada, eu vou começar a entender que Deus estabeleceu um plano desde os tempos eternos. Se começarmos a pensar em termos cronológicos, Gênesis está afastado de nós pelo menos quase 7.000 anos. E lá em Gênesis, lá quando Deus estabeleceu para que Moisés registrasse essa descrição da história de Abraão, de Jacó, nessa visão da escada, Deus já estava apontando que Jesus Cristo viria como um acesso a Ele. Os pés da terra, nos conduzindo aos céus. Por outro lado, as Escrituras são claras sobre o assunto. Jesus, irmãos, é chamado em Isaías como Deus forte. Nós cantamos aqui uma canção, né? Ó Deus, tu és? Ele é o Deus forte. Jesus, podemos entender que nele habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade. Colossenses capítulo de número 2:9 fala isso. Ele é da mesma natureza, da mesma essência do Pai. Jesus, em Apocalipse capítulo 1:8, é tido como o Todo-Poderoso. Jesus é o Filho do Homem. Jesus é aquele que está sentado à destra do Pai. Portanto, Cristo, como Deus, estava nos céus, mas como homem, ele estava na terra. E como homem, convergiu sobre ele os três aspectos do tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. Por isso, irmãos, Jesus é esse mediador da nova
aliança. E se nós pensarmos na vida cristã sem olhar para Cristo como esse mediador, nós vamos voltar ao contexto do Velho Testamento. E voltar para o contexto do Velho Testamento é pensar tão somente na lei, nas obras, que, infelizmente, Adão não cumpriu, Abraão não cumpriu, os sacerdotes não cumpriram, os profetas não cumpriram, os reis não cumpriram, nenhum deles cumpriu, mas só Jesus Cristo cumpriu. Cristo sendo Deus, sua morte e paixão são meritórias. O sangue de Cristo é chamado de sangue de Deus em Atos capítulo 20, verso 28, porque a pessoa foi oferecida em sacrifício, que foi oferecida em sacrifício foi o próprio Deus. Assim como Jesus, sendo Deus, o homem Deus, foi oferecido na cruz por nós. Isso é um apoio invencível aos cristãos. Foi Deus quem foi ofendido por conta dos nossos pecados. E foi Deus quem foi satisfeito por meio do sacrifício de Cristo, para que nossos pecados fossem cancelados. E aí a vida de Cristo, se pensarmos no aspecto do sacerdócio, ele é o supremo sacerdote, mas Jesus também é a própria oferta que é apresentada a Deus. E a oferta é apresentada na cruz. Quando Jesus Cristo vai na cruz, ele é a oferta perfeita que é apresentada a Deus. Mas ele também é o sumo sacerdote que se oferece, agora não mais nas condições dos sacerdotes humanos, que ofereciam sacrifícios pelo povo e ofereciam sacrifícios por si mesmos. Jesus é esse que agora não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não pecou, mas ele apresenta sacrifício por você e por mim, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e nós somos herança dessa descendência decaída por conta do pecado de nossos primeiros pais. Irmãos, aí que vem o fato de nós sermos aliancistas, de crermos na doutrina da aliança. Aí vem essa construção maravilhosa que não vem da mente de Agostinho, que não vem da mente de João Calvino, que não vem da mente de ninguém, vem do próprio Deus mediante a inspiração do Espírito Santo que registra por meio dos autores bíblicos essa descrição maravilhosa que é denominada de pacto da graça. Pacto da graça, ou aliança da graça. E nessa aliança da graça, agora Deus não vai mais chamar nenhum desses patriarcas, nenhum desses profetas, nenhum desses reis, mas Deus, tal qual João capítulo 3, 16, vai fazer aquela declaração maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus enviou seu Filho. Porque por meio do seu Filho, todo aquele que nele crer, naquele que Deus enviou como verbo, naquele que Deus chama para fazer o pacto, que é um pacto não mais de obra, de obediência pura e simples, mas um pacto em que agora pela fé eu adentro a Ele, porque eu confio em Cristo, porque a minha vida é exposta a Ele, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe das minhas fraquezas. Agora a minha vida apresentada a Cristo, Cristo vai oferecer-se a si mesmo por conta dos nossos pecados e as nossas falhas. E agora nós temos acesso a Deus Pai por meio de Jesus. Isso, irmãos, é graça. Isso é graça. Cristo é o mediador em suas graças. E essas graças são como um doce sabor, um unguento, um óleo, um perfume, um aroma. Cristo é o mediador bendito. E aí, João capítulo de número 1, verso 14, vai dizer que ele não veio com pouquinha graça. Não vai dizer que ele veio com alguma graça. Aí João capítulo 1, 14 fala assim: veio cheio de graça. Cheio de graça. Cheio, pleno de graça. Não veio com pouquinha graça. Ele veio pleno. Expressão em grego, pleroma, totalidade. Nem meio vazio, nem meio cheio. É pleno, completo.
Ele veio cheio de graça. E aí, irmãos, a graça em Cristo é de tal maneira mais preeminente, gloriosa na vida de qualquer um dos seus santos. Não há um crente sequer que seja chamado à salvação que tenha menos graça do que outro. Ai, mas Deus esqueceu de mim. Já viu que a gente tem muito disso? Já viu que a gente, às vezes, faz as comparações, mas, às vezes, as nossas comparações são muito materialistas, são muito de estética. Ele tem mais, ele conhece mais. É comparação estética, de aparência. Mas, amados, não há um cristão sequer que foi chamado à salvação que não receba a graça plena, total. É por isso que Jesus tem perfeição em toda graça. Perfeição em toda graça, porque aprove a Deus convergir nele toda graça, toda graça. Ah, irmãos, há uma plenitude infalível da graça em Cristo. Há uma totalidade dessa graça em Cristo. A graça dos santos, às vezes, regride, às vezes floresce. Nós podemos pensar, por exemplo, na vida de alguns personagens bíblicos. Você já viu, por exemplo, que parece que Davi, havia momentos que ele estava o quê? Forte, pujante, confiante. Davi estava ali caminhando e enfrentando seus inimigos, suas batalhas desde a sua adolescência. Parece que Davi tem esses momentos que ele está forte. Mas Davi, irmãos, esse também que há momentos nas descrições dos Salmos, Crônicas, Reis, que parece que Davi está fraco. E um dos salmos que nós mais conhecemos, irmãos, é o Salmo de número 32, o Salmo 51, que revela as fraquezas de Davi. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi está revelando fraqueza. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi está fraco, irmãos. Por que prosperam os ímpios? Vários momentos em que outros personagens bíblicos estão mostrando fragilidade. Ora está forte, ora está fraco. Eu quero que você pense nisso, porque é bom que você entenda o seguinte: a graça de Deus foi diminuída sobre a vida de Davi, a despeito dessa senoide, picos lá em cima e picos lá embaixo. A graça de Deus foi diminuída sobre Davi quando ele estava nesses momentos de crise. A nossa tendência é dimensionar o tamanho da graça de Deus com o nosso humor ou com o nosso ciclo de espiritualidade. A graça de Deus, irmãos, nunca mudou. Ela sempre foi e sempre será abundante. Nunca se abate, nunca decresce, nem sequer um grau. Ele nunca perde uma gota da santidade da graça sobre ele. A bênção profética que foi dada a José pode muito bem ser aplicada a Cristo. Você se lembra lá que houve um momento que Jacó reúne os filhos e vai abençoar cada filho de acordo com as posses, com as tribos, com a distribuição das partes da terra prometida. E essa bênção profética que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 49, verso 23 e verso 24, fala assim: os frecheiros que dão amargura atiram contra ele e o aborrecem. Os frecheiros que dão amargura atiram contra ele e o aborrecem. E os estudiosos, os teólogos entendem que, embora seja uma expressão meio complexa, ela vai mostrar o seguinte, que a despeito de todas as oposições que José passou, que José enfrentou,
que José teve que passar desde quando foi vendido pelos irmãos, desde quando chegou na casa de Potifar, desde quando foi acusado pela mulher de Potifar, desde quando foi esquecido pelos companheiros de prisão. Em momento algum, a graça de Deus se afastou de José. Você se lembra que no livro de Gênesis, quando vai falar de José, vai dizer a seguinte expressão: e o Senhor era com José. Faltou graça quando ele foi vendido pelos irmãos? Faltou graça quando ele foi acusado pela mulher de Potifar? Faltou graça quando ele foi esquecido pelos seus companheiros de prisão? E o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Como também, livro de Gênesis, quando vai falar sobre Noé, que Noé achou graça diante de Deus. Irmãos, já Deus apontando que Ele trataria conosco, não baseado num pacto de obras, mas Deus trataria conosco num pacto que é chamado de pacto da graça. A graça em Cristo é comunicativa. A graça é para todos. O óleo do Espírito Santo é derramado sobre a cabeça. Você se lembra lá do Salmo de número 133? Quem lembra do texto aí? Vamos lá, se a gente consegue repeti-lo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O Senhor, a sua bênção. Irmãos, o óleo ele começou a ser derramado, vamos pensar na expressão metafórica aí, ele começou a ser derramado sobre Arão, que foi descendo a barba de Arão. E aí você encontra depois a Epístola de Pedro dizendo: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo. Começou com o Velho Testamento, a descrição lá de que nós seríamos sacerdócio real. E nós fomos chamados ao sacerdócio para servir como Jesus se tornou o supremo sacerdote. E você é chamado para servir a Deus, tal qual na perspectiva de Jesus Cristo. Agora, não mais baseado no sacerdócio veterotestamentário, mas no perfeito sacerdote que é Jesus Cristo. E é nesse sentido que nós temos que entender que essa graça, ela é comunicativa, porque ela chegou até você, ela chegou até mim, e pode chegar na vida de muitas outras pessoas que, tal qual você e eu, somos pecadores, e que somos carentes. Nós somos carentes, nós temos uma necessidade premente de que essa graça seja infundida sobre nós. E é por isso que Paulo declara, irmãos, em alto e bom tom: todos são pecadores, todos são falhos, todos erram, todos estão destituídos da presença de Deus, todos foram confinados a uma condição de morte espiritual. É por isso que Paulo vai dizer categoricamente: porque todos pecaram, mas precisam da graça. Nós precisamos da lei, nós precisamos do pacto das obras. Nós vamos viver conforme o pacto das obras? Nós somos chamados para viver, irmãos, agora nessa perspectiva de que vai abater o nosso orgulho, a nossa vaidade, de que nós não conseguimos por nada que façamos agradar o nosso Deus. Por mais que eu tente, você tente, nós não vamos conseguir. Nós falharemos, nós vamos errar, nós vamos mostrar as nossas deficiências. E aí
vai abater o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, para mostrar assim: vocês precisam é da graça. Não há outro bem que vocês necessitem tanto do que a graça, o favor de Deus, a compaixão de Deus. E essa graça foi encarnada, e a encarnação da graça é olhar para Jesus como aquele que foi pendurado no madeiro, para que a vida dele refletisse em nós um constrangimento. Como amar alguém que nos ama tanto? Como rejeitar alguém que entrega a sua vida por nós? Como rejeitar os seus ensinos, as suas verdades? Como rejeitar as suas promessas? Aí, irmãos, é por isso que a fala que Paulo recebe do próprio Deus, quando havia uma dor contínua, intermitente, que Paulo não conseguia lidar com ela. E Paulo vai dizer: Senhor, me tira essa dor. Senhor, me tira esse sofrimento. Senhor, remova de mim. Eu não dou conta mais. Aí o Senhor Deus vai falar com Paulo: Paulo, é a minha graça que é suficiente sobre você. Aprenda a conviver com essa dor até o fim de seus dias. É a minha graça que te basta, porque é o meu poder e vai burilar você, e vai trabalhar o seu caráter, trabalhar os seus valores, vai aperfeiçoar você, porque a minha graça te basta. Aí Paulo chega um outro momento lá na Epístola de Coríntios: Senhor, eu não compreendo, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal eu estou fazendo, Senhor. Desventurado homem que sou, Senhor, porque eu quero ficar livre disso. Entendo que é esse Deus que está falando para Paulo: a minha graça te basta. Os santos não têm sobra para dar. O que é isso, irmãos? Você se lembra lá, Mateus capítulo de número 25, quando vai falar sobre o momento da vinda do noivo, e que as noivas tinham que estar munidas de azeite. Você se lembra disso, dessa história? Eis o noivo. Aí as noivas, as virgens, aquelas que estavam munidas de azeite, elas se prepararam, o azeite estava lá, e correram para o encontro com o noivo. E aquelas que estavam desapercebidas, distraídas, como às vezes a gente fica, elas falam: nossa, nos falta azeite e não tem tempo, a gente não tem tempo para buscar esse azeite, empresta-nos um azeite. O que as 5 virgens sábias fazem? Olha, a gente não tem como emprestar para você. Se nós emprestarmos para você, vai faltar para nós. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As virgens sábias responderam: não, para vós outros, mas para que não nos falte a nós e a vós outros. Irmãos, nenhum de nós tem azeite de sobra para dar. Nenhum de nós tem azeite de sobra para dar. Eu não tenho como dar azeite para as minhas filhas. Eu não tenho como dar azeite para os meus pais. Eu não tenho como dar azeite para os meus melhores amigos. Numa comparação, esse azeite é o azeite da graça salvadora. Eu não tenho como compartilhar isso. Aquelas sábias estão dizendo: olha, a gente não tem como dar.
Mas as 5 nesses tiveram a oportunidade, de alguma forma, de saber que um dia o noivo viria. E que poderiam ter se preparado de maneira mais adequada para ter aquele azeite para aquele encontro. Poderiam ter sido mais atentas, no sentido de obedecerem, cumprirem, estarem vigilantes e crerem de que o noivo viria, mas não se prepararam. Santos não têm sobra para dar para outros. É por isso que somente Cristo tem o azeite que pode dar para você. Só Jesus pode dar esse azeite para você. E quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, toda vez que você ouve o Evangelho, é uma oportunidade de você falar: opa, eu preciso desse azeite, eu preciso dessa graça, eu preciso desse favor, eu preciso desse benefício, eu preciso dessa misericórdia, eu reconheço que eu não tenho como me auto-abastecer de azeite, mas eu sei quem tem o azeite para dar. É por isso, irmãos, que Jesus está o tempo todo falando durante o seu ministério: eu sou o pão da vida, porque ele tinha pão para dar, ele tinha comida para dar. Eu sou água viva, porque ele tinha água para oferecer para quem estava com sede. É por isso que Jesus se apresenta como aquele que multiplica pães, multiplica peixe, porque ele tinha uma abundância de graça para oferecer para o homem. Não era só para encher a barriga, é porque eu falei: eu tenho para dar. Eu tenho para dar. Queridos, a graça nos santos é como água em um vaso. A graça em Cristo é como uma fonte de água. A graça em você é como um vaso. A graça em Cristo é como uma fonte. Por isso que ele fala: todo aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva, porque ele é essa fonte que faz fluir, nunca para, nunca a água é lamacenta, nunca a água é saloba, contaminada. A água flui, porque é graça, é vida. Irmãos, em Cristo, nosso mediador, há uma abundância e plenitude de graça. E eu concluo essa fala com pelo menos 4 considerações importantes aqui. Primeira delas: admire, reconheça e declare Cristo como mediador da sua vida. O mediador entre você e Deus, como foi cantado aqui, como textos que nós lemos aqui, como texto básico de Hebreus capítulo 12, verso 24. Ele é o mediador da nova aliança. Declare isso, admire isso, reconheça isso, que ele é o mediador. E aí eu não quero te enganar. Você pode colocar a mãe, o pai, o tio, a santa, a denominação. Nada disso vai ocupar um lugar que é tão somente de Jesus. E às vezes a gente confunde colocando essas coisas no lugar de Jesus como o mediador. Pecado, erro, idolatria. Segundo, se Cristo é Deus homem em uma só pessoa, então olhemos somente para Jesus Cristo para sermos salvos. Deve haver uma coisa na deidade em que firmemos a nossa esperança em Cristo. A deidade e a humanidade estão hipostaticamente, estão unidas. Essa união, na teologia que a gente chama união hipostática, definida pelo Concílio de Calcedônia, que Jesus é o verdadeiro Deus, mas Jesus é o verdadeiro homem. Creia nisso, declare isso, confie nisso. E é apontado, como disse aqui, na visão de Jacó, como uma escada começa na terra, mas chega no topo que é os céus. Interessante, irmãos, que nesse aspecto de que Jesus é o único
caminho. Gênesis capítulo de número 6, você se lembra lá que quando houve o aumento da corrupção do gênero humano, Deus havia dito que ele tinha se arrependido de ter feito o homem, numa expressão que é definida como antropopatismo, é atribuir a Deus um sentimento humano. Nos planos eternos, Deus estabeleceu os seus decretos na sua soberania. Mas para a gente entender a dor de Deus, e Deus sofre quando vê o nosso pecado, quando Deus viu o gênero humano naquela condição, a Bíblia fala que Deus se arrependeu. E Deus chamou então Noé. E aí Noé, irmãos, é chamado para construir uma arca. E você se lembra que houve um tempo decorrido entre a fala de Deus, a construção da arca, até o dia que a chuva veio. Alguns certamente zombaram de Noé, debocharam de Noé. Outros, talvez, naquele afã de querer resolver o seu problema, no dia que a chuva veio, foram para os altos montes, as altas montanhas, na perspectiva de que pudessem se livrar da chuva. 40 dias, e a gente sabe em Belo Horizonte o que é 40 dias de chuva. Nesses 2 anos, indo para o terceiro ano aqui em Belo Horizonte, nesses 2 primeiros anos que eu estive, choveu toda a vida nessa cidade, né? Muito. E o estrago que uma chuva trouxe. Morte. Lá atrás, só tinha uma única arca. Não tinha 2 arcas. Aquela era a única arca que traria salvação. Então não adiantaria fugir para o monte ou agir com incredulidade. O único caminho para salvar daquela condição da punição de Deus e ser salvo era entrar na arca. E a metáfora hoje, entrar na arca, é crer em quem, gente? É crer em Jesus. Não adianta ter dinheiro, poder, não adianta saber muito, não adianta obras, não adianta você fugir para o monte. Ou descrer, pior ainda, como muitos descreram. Terceiro, Jesus Cristo é o homem Deus em uma só pessoa. Relacionar-se proximamente com a maior pessoa que já existiu é algo que revela a dignidade dos crentes, porque as Escrituras dizem que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Jesus que converge todo o plano eterno de Deus. Fora dele não há como, e Paulo disse isso em Colossenses 2:9. É ele que intercede por nós, é ele que cuida de nós, é ele que nos favorece com a sua graça divina. É ele que nos salva. E por fim, irmãos, é preciso que nós estejamos admirando o amor de Cristo por nós, uma vez que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Deus porque Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar, pagar os preços dos nossos pecados e nos reaproximar a Deus. É por isso que, humildemente, tal qual a descrição de Cantares, capítulo de número 2, verso 16, na descrição ali, Salomão, naquele momento com a Sulamita vai declarar: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Apontando, irmãos, exatamente para Jesus, como aquele que nos ama, é aquele que nos salva, é aquele que nos chama para a vida eterna. Por isso, gostaria que você pudesse ter essa reflexão nesta noite, de que agora você foi chamado para crer de que Deus fez um pacto não mais com
Abraão, não mais com os patriarcas, mas Deus fez um pacto com o próprio Jesus. E sabe quem é o alvo desse pacto? É você. E como é que você entra nesse pacto? Pela fé. Eu creio. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo o texto de Romanos, capítulo 10, 8, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e lá no coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo, e sendo salvo, você agora faz parte desse pacto. Aí rompe toda a ideia de obra, de salvação pelas obras, de conquista das perspectivas humanas, porque você foi chamado agora a ser parte desse pacto por meio de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.